Olá. Os casos de dengue voltaram a subir no Brasil. Apenas nas 11 primeiras semanas de 2019, o aumento foi de 264% em relação ao mesmo período do ano passado. E os casos de morte por dengue, infelizmente, também cresceram. Para saber qual a situação de cada estado e o que está sendo feito para conter esse avanço, conversaremos com Rodrigo Said, do Ministério da Saúde. Ele é o coordenador do Programa Nacional de Controle das Doenças Transmissíveis pelo Aedes aegypti. Obrigado pela presença, Rodrigo. Obrigado pelo convite. É sempre muito importante ter esse espaço para conversar um pouquinho deste tema que é tão importante para todos nós. Sim, com certeza. Vamos procurar entender, então, o que está acontecendo. A gente teve um aumento de 264%, quer dizer, um aumento bastante expressivo em relação ao mesmo período do ano passado, que são essas primeiras semanas do ano, as primeiras 11 semanas do ano, período de verão, esse ano com muitas chuvas. O que está acontecendo que houve esse aumento tão expressivo? Na verdade, são vários fatores que podem estar contribuindo para este cenário de aumento de casos. Nos últimos 2 anos, a gente teve uma queda significativa de casos de dengue em toda a região das Américas. E esse cenário ele foi sendo modificado, primeiro porque hoje no nosso país a gente tem as condições ainda favoráveis, né, para as altas densidades do vetor. Então a gente tem altas temperaturas, a gente tem um regime de chuvas bem expressivo de outubro até por volta de maio do ano seguinte. E nesse último período, né, teve um aumento significativo dessas chuvas. Aliado a esse cenário, junto com questões sociais, ambientais favoráveis, do final do ano passado para este ano, nós começamos a identificar novamente a recirculação do sorotipo 2. Dengue pode ser transmitido por 4 sorotipos, né? 1, 2, 3 e 4. Quando você tem a introdução de um novo sorotipo ou um predomínio de algum vírus que não circulava há bastante tempo, isso muda o padrão de ocorrência da doença. Por isso que a gente fala que é uma doença sazonal, onde você tem anos de alta transmissão e períodos de baixa. Só que os momentos de alta, eles estão muito associados a essa questão do predomínio de recirculação de algum sorotipo. E é o que está acontecendo neste ano com a circulação do sorotipo dengue 2. Então, se for um sorotipo, agora a gente tem o sorotipo do tipo 2. A população depois, as pessoas depois que são picadas ou que têm esse sorotipo inoculado, elas criam imunidade a ele? Em dengue a gente tem essa imunidade que é permanente para cada sorotipo. Uma vez infectado pelo vírus 1, a pessoa adquire a imunidade para o resto da vida contra o vírus 1. Mas ele ainda pode ter dengue pelo vírus 2, 3 ou 4. O vírus 2 não circulava predominantemente no nosso país desde 2008. Então, isso fez com que a gente tivesse um aumento de pessoas susceptíveis. Você tem também as crianças que nasceram nesse período, que nunca tiveram proteção, e isso diminuiu a proteção da nossa população contra esse agente, favorecendo, né, com a presença do vetor, essa infecção e contrair a doença nesse momento agora. Tá bom. A gente teve períodos de aumento mais significativos do que nesse ano, né? Em 2016, chegaram a 857 mil casos, que é um número bastante alto. Existe com a situação que a gente tem hoje, um cenário ou uma perspectiva de aumento? Isso está controlado? Como é que está essa situação hoje? Normalmente, né, quando a gente olha um pouco para a nossa série histórica dos casos de dengue, o nosso período de transmissão, ele começa a partir de novembro de um determinado ano e vai até por volta do final do mês de maio. Maio, início de junho. Por quê? Nós estamos falando de um país de extensão continental, onde as variações climáticas, a estação de chuvas, ela também altera por região. Então, normalmente, no primeiro momento, de dezembro, janeiro, fevereiro até março, a gente tem uma ocorrência de casos mais significativo nas regiões centro-oeste e sudeste do nosso país. A partir de março, abril e maio, normalmente os casos se concentram mais na região norte e na região nordeste. Principalmente que nesse período você tem uma
um aumento, né, da intensidade das chuvas nessas regiões. E calor também? E calor também, né? Na verdade, é uma estação quente no Brasil. A região sudeste também, este ano, e centro-oeste, teve picos de altas temperaturas, principalmente no mês de janeiro, né? Bem diferente, né, dos registros de séries anteriores. Então, todo esse cenário favorece. Então, essa transmissão no nosso país, ela acontece de acordo com essa diferença por regiões, né? Então, nesse momento agora, a gente começa a ter uma estabilização da transmissão na região centro-oeste e na região sudeste, mas ao mesmo tempo começa a aumentar os casos, principalmente na região nordeste do nosso país. Tá. A gente teve um aumento no número de mortes também, da ordem de 67%. Isso. E concentrado mais no estado de São Paulo. Metade desses casos foram no estado de São Paulo. A que se deve esse fator localizado numa região específica? Primeiro, a gente precisa contextualizar que, em termos de número absoluto, né, são 62 óbitos até o momento, 50% deles no estado de São Paulo. São Paulo é uma região que você concentra, né, grande parte da nossa população. Sim. São os municípios maiores, então, numericamente, possivelmente, quando a gente olha para número de casos e número de óbitos, sempre São Paulo, Minas Gerais podem aparecer em destaque pela essa questão da densidade populacional. O que acontece no estado de São Paulo hoje é que uma região do estado, principalmente na região noroeste do estado de São Paulo, você vê um número significativo de municípios com contingente populacional importante, com bastante casos. Aliado a essa questão da circulação do sorotipo 2, que na literatura também é um sorotipo que pode apresentar manifestações mais graves durante a infecção. Grande parte desses casos são pessoas acima de 60 a 65 anos de idade. Um grupo mais vulnerável. É um grupo mais vulnerável que apresenta patologias que a gente chama de patologias de base, como uma diabetes, uma hipertensão, que podem se descompensar através dessa infecção pelo vírus da dengue. Às vezes já tem alguma deficiência imunológica que predispõe a uma Também. E situação. É importante destacar que o nosso país, a nossa população, ela é exposta sucessivamente, né, a esses vírus. Então, esses fatores imunológicos também interferem nessa resposta e muitas vezes podem gerar complicação na ocorrência dessa infecção, produzindo casos mais graves. Aliado ainda a essa circulação do sorotipo 2, que também pode contribuir para este cenário. Numericamente, a gente tem muito caso no estado de São Paulo. Então, numericamente também, nos momentos que você tem grande ocorrência de casos, você também tem um número maior da ocorrência desses óbitos também. Tá, a gente, para não ficar no número absoluto, né, porque de fato a população de São Paulo é praticamente, né, enfim, 20% praticamente da população total, é um adensamento populacional muito grande, existe uma medida de casos por 100 mil pessoas. Isso. Né? A gente tem 3 estados hoje que são os que preocupam mais o Ministério da Saúde: Tocantins, Acre e Mato Grosso do Sul. A situação desses estados pode ser considerada uma situação já de epidemia? Há algum fator que leva esses estados a ocuparem essas posições hoje, até essa preocupação maior? Esses estados, né, eles têm também uma grande concentração de população, principalmente nas suas capitais, né? Os outros municípios têm uma população um pouco menor. Quando a gente olha para os 3 estados, existe uma concentração de casos, principalmente nessas regiões, onde a gente tem uma densidade populacional maior. Os 3 estados, no caso de Tocantins e Mato Grosso do Sul, a gente tem a identificação do sorotipo 2 em maior quantidade. E no estado do Acre, até o momento, por isso que eu falo que é um país de extensão territorial, o predomínio do sorotipo 1. Né? São realidades muito diferentes. São realidades bem diferentes. Né? São estados que nos últimos anos também a gente teve, né, redução dos casos de dengue e a gente usa esse fator de 100 mil habitantes para justamente poder ter um parâmetro, né, de comparação.
De acordo com a classificação que nós utilizamos, esses 3 estados hoje apresentam, né, um cenário de aumento de casos caracterizado como epidemias, né? Grande parte dos municípios desses estados já também fizeram seus decretos de emergência em saúde pública, justamente para alertar a população do risco, né, dessa situação, desse cenário epidemiológico atual, e para que também o Estado possa adotar medidas de intensificação dessas atividades, também chamando a população para participar ativamente. E olhando, né, especificamente para os 3 estados, eles apresentam todas as condições favoráveis, né, realmente para essa transmissão. De clima, de chuva, das questões ambientais, sociais, né? Então, na verdade, dengue ainda permanece como um grande desafio, né, as nossas atividades para controlar, principalmente esses momentos que a gente tem um aumento da ocorrência dos casos. Tá. Só para deixar claro aqui nessa arte, a gente está colocando esses números em relação aos 100 mil habitantes. São 368 casos, no caso do Mato Grosso do Sul, por 100 mil habitantes, no Tocantins, 602 casos por 100 mil habitantes, e da mesma forma o Acre. Agora, essa questão importante que o senhor colocou da parte do trabalho de controle, do trabalho de combate a esse avanço. O governo federal, junto com os governos estaduais e municipais, tem as suas ações conjuntas, mas a participação da população é fundamental. Justamente, né, a gente fala que dengue, primeiro, é uma ação tripartite, é uma ação de responsabilidade das 3 esferas de gestão do Sistema Único de Saúde, né? Então, é uma ação que envolve atividades do governo federal, dos governos estaduais e das prefeituras. Mas essas ações, elas precisam estar integradas com um processo de mobilização, de comunicação e de educação permanente da nossa população. Hoje nós temos aproximadamente que 80% dos criadouros do vetor são intradomiciliares. Os agentes de saúde, normalmente, visitam as casas no período de 2 a 3 meses, dependendo da organização local. Mas, dependendo das condições favoráveis, né, de temperatura e do regime de chuva, o mosquito ele completa o seu ciclo do ovo à fase adulta de 7 a 10 dias. E o poder público não está a cada 10 dias em todos os domicílios, né? Então, por isso que é importante a gente criar estratégias de formação, de educação, de mobilização e discutir que o perigo é para todos, né? E que essa responsabilidade é de todos nós. E ações simples podem ser muito efetivas no nosso dia a dia, justamente para evitar os locais favoráveis para a reprodução do mosquito. Tá. Vamos falar um pouco sobre essa questão de como evitar, como é que as pessoas podem fazer a sua parte para evitar que o mosquito se prolifere e que a gente tenha um aumento, um agravamento dessa situação que parece que já vinha se controlando, né? Quais medidas, né? Que tipo de criadouros são os mais comuns de serem encontrados nas residências, já que 80%, quer dizer, a maior parte claramente está dentro das casas, as pessoas estão criando condições para o mosquito se reproduzir e, naturalmente, com isso a doença também vai se espalhando. Quais as recomendações principais que o senhor faria? Bem, a gente tem que o nosso foco é visualizar a oferta dessa água disponível para o mosquito, né? Então, nos últimos anos, a gente tem passado, dependendo das localidades, por situações de crise hídrica, né? E isso faz muitas vezes que as pessoas comecem a armazenar a água no seu domicílio, juntando em tambores, barris e deixando espalhado pelo quintal. E às vezes sem proteção. Sem a proteção. Então, a nossa principal recomendação nessas situações não é deixar de armazenar a água, mas fazer esse armazenamento de forma segura, né? Principalmente utilizar recipientes em que você possa, né, tampar adequadamente, né, e fazer um monitoramento. É muito importante também para todos esses recipientes que possam acumular água, a partir do momento que você esvaziar esse recipiente, fazer um processo de limpeza, passar alguma bucha, alguma esponja, porque o mosquito ele não deposita os ovos diretamente na água, ele deposita na borda desses reservatórios. E aí o ovo pode ficar lá por algum determinado momento, ao momento que teve contato com a água, ele vai eclodir.
E quanto tempo dura o ovo? Ele pode permanecer fora da água? Ele pode permanecer por mais de um ano fora da água. Então, por isso que é importante essa ação de limpeza desses recipientes para a gente evitar esse tipo de risco. Um criadouro que é muito importante também é a própria caixa d'água, né, dependendo da localidade, que muitas vezes a gente acha que está vendo a tampa por estar, né, visualizando a caixa d'água tampada, mas qualquer rachadura, frestinha, alguma coisa que o vento mesmo pode ter deslocado essa tampa, né, e pode nos surpreender, porque lá vai ter oferta da água abundante, é bastante quente, é protegido, né? Então, é um local muito próprio para o mosquito se desenvolver. As calhas também, né? Muitas vezes a gente passa por aqueles períodos agora de uma estação mais seca, as folhas começam a cair, vão se acumulando nessas regiões, vem o período da chuva, a folha está ali entupindo, né, o escoamento dessa calha e faz com que ele vire um criadouro também fundamental para o mosquito. E não precisa ser uma poça d'água muito grande, né? Às vezes um pouco d'água dentro da calha é suficiente para ele justamente, né? Ele precisa ali que essa água tenha a quantidade de oxigênios, nutrientes necessários para essa larva se desenvolver, para depois, né, ele emergir na forma do mosquito adulto, né, de pupa e mosquito adulto. Os pratinhos de vaso de planta também é um grande desafio, principalmente na região centro-oeste e sudeste do nosso país, pelo tipo de cultura, né, das pessoas utilizarem esses vasos ornamentais nos seus domicílios. Então é importante colocar a água, né, deixar essa água escorrer, depois tirar esse prato, fazer a limpeza com essa bucha, ou mesmo deixar esse pratinho virado, colocar areia em quantidade suficiente para que não venha essa água se transbordar. Você tem os recipientes de bandeja de geladeira, aquela água que está vazando pelo próprio ar-condicionado. Então, são tipos de criadouro que eu tenho no meu dia a dia e que, se a gente se organizar pelo menos uma semana, né, um dia na semana por mês, e visualizando essas realidades, a gente vai estar contribuindo significativamente para reduzir essa densidade do mosquito e, consequentemente, reduzir a ocorrência dos casos de dengue e reduzir também esse número de óbitos, que ainda é muito importante no nosso país. Então, é uma vigilância permanente que todo cidadão, toda cidadã deve ter dentro da sua própria casa, lixo perto de casa, qualquer recipiente que possa juntar um pouco d'água oferece um risco. Justamente, seja dentro do domicílio ou seja dentro do entorno. Por isso que é importante manter essa atividade, né, de visita dos nossos agentes de controle de endemias, dos agentes comunitários, numa ação de monitoramento permanente, né, e criando mecanismos, né, de diálogo com a população para mobilização e envolvimento de todos nós, deixando claro que essa é uma ação que precisa ser feita na nossa rotina, pelo menos uma vez por semana. Tá. Agora, uma questão. Às vezes a pessoa observa os cuidados necessários para evitar que tenha qualquer tipo de criadouro na sua casa, mas num vizinho ou numa casa próxima, às vezes um comércio está ali, um estabelecimento abandonado, a pessoa vê que aquele está abandonado, não tem como fiscalizar ou até vê que existe algum tipo de criadouro lá, o imóvel está fechado. O agente ele pode entrar nesse imóvel se tiver fechado por força da lei? Existem já instrumentos normativos que foram publicados, decretos presidenciais, né, que foram editados justamente para facilitar esse acesso. Então, existe todo um trâmite, um fluxo para essas situações. É importante fazer as denúncias nos canais existentes, né, em todos os municípios, nas secretarias estaduais. Normalmente é necessário fazer uma pequena publicação, um chamado, né, desses proprietários que têm esses imóveis, que a gente fala, entre aspas, abandonados, fechados, né? A partir do momento que não ocorre, né, nenhuma resposta a esses chamados, e aí sim existem instrumentos normativos que permitem o poder público fazer a entrada, que a gente chama de entrada forçada, nesses locais, seguindo todos os critérios previstos em lei, né, utilizando aparato de serviços de chaveiro, né, para depois, né, fechar novamente o local, as equipes de saúde, acompanhado, né, de autoridades policiais também do município, que é importante,
e fazer a vistoria nesses locais. Se você tiver no local deixa abandonado, uma caixa d'água destampada, ali vai ser o que a gente chama de um criadouro produtivo, que naquela região vai estar favorecendo o aumento da densidade do mosquito. Tá. Uma situação que a gente tem interessante, por exemplo, a gente tem uns estados que preocupam mais, nós já citamos aqui. Agora, a gente tem um caso interessante que Uberlândia apresentou um número de 962 por 1.000 casos. Há algum fator específico que tenha causado isso? É alguma questão da região, da cidade também? É uma questão também focalizada na região. A região do Triângulo Mineiro hoje é uma área dentro do cenário nacional, com os municípios que fazem limite no estado de São Paulo, em Goiás, na proximidade do estado do Mato Grosso do Sul, é a principal área de transmissão no nosso país, né? Então, a gente tem o que a gente chama ali de um cluster de ocorrência de casos, uma área quente, né? E quando você leva em consideração no Triângulo Mineiro, Uberlândia é a cidade com o maior número de habitantes daquela região, né? Então, houve um aumento significativo de casos, uma densidade populacional muito grande no município e associado, né, às questões ambientais, a questão também da circulação do sorotipo 2, que é predominante nessa região também. E quando a gente fala de dengue, a gente também está falando de chikungunya e de zika, né, que traz problemas graves aí. A gente tem a associação da zika com a microcefalia. Esses vetores também têm, essas questões também têm aumentado, assim, o chikungunya, os casos dessas endemias também têm. Bem, este ano é importante destacar que desde 2014, né, no nosso país há a circulação simultânea de dengue, de zika e de chikungunya. Uhum. E esse cenário, ele vai alterar com o passar do tempo, né, com a produção de casos, dependendo de cada um dos estados, né? O que nós temos observado hoje? No caso de chikungunya, houve uma queda de casos quando a gente compara as 11 primeiras semanas, né, de 2019 com 2018, uma queda em torno de 45%, né, essa redução. Tem notícia boa também. É, né? Notícia boa. Mas tem uma área no nosso país bem focalizada, ao norte do estado do Rio de Janeiro, no limite, na divisa com o estado do Espírito Santo, que é a principal região hoje com a produção dos casos de chikungunya. E o restante do país não tem nenhuma outra região que apresente casos com números mais importantes. Em relação ao Zika, até a semana 11, a gente tem um pequeno aumento, em torno de 6% dos casos, quando a gente compara com o mesmo período de 2018. Chikungunya, a gente tem aproximadamente 13 mil casos prováveis em 2019 e, no caso de Zika, aproximadamente 2.100 casos prováveis de Zika. O Zika também está acontecendo uma questão que é bastante importante. 30% desses casos estão localizados no estado de Tocantins. Então, o estado de Tocantins, que está com a maior incidência no momento para os casos prováveis de dengue, também hoje é a principal região no nosso país com a circulação do Zika vírus. Uhum. E isso impõe um desafio muito grande, né, para as equipes de assistência, né, que estão lá na ponta, de fazer esse reconhecimento, né, e um grande desafio que a gente tem pela frente, né, que é acompanhar as gestantes dessas localidades, principalmente aquelas que desenvolveram sinais sugestivos da infecção pelo Zika, né? Uma febre um pouco mais baixa, as manchas vermelhas pela pele, que podem diferenciar dos quadros de dengue. Então, a gente tem feito reuniões com a equipe do Estado, justamente para pensar nas estratégias de intensificação das atividades, né, para essa emergência que a gente está vivendo e também de monitoramento das atividades no acompanhamento dessas gestantes. E os sintomas da dengue, para que a pessoa possa saber se tem pelo menos uma suspeita, se o caso dela pode ser dengue. Quais são os sintomas que devem ser observados para que a pessoa tome providência de buscar o atendimento médico, fazer o teste? Uhum. Bem, é importante destacar que o diagnóstico precisa ser feito por uma equipe de saúde, né? Todas as 3 doenças,
tem sinais que são comuns e alguns sinais que são um pouco mais diferenciados. Em dengue, no geral, apresenta um padrão de febre alta, aproximadamente de 38 graus e meio acima, com uma dor no corpo bastante generalizada, uma dor muscular muito forte. Não dá para confundir com uma gripe normal, Não dá para confundir com uma gripe. Uma dor de cabeça e grande parte dos pacientes também desenvolvem uma dor na região dos olhos. E são fatores muito específicos e característicos de dengue, além de outras sintomatologias, como náusea, indisposição, a possibilidade de vômitos, né? Então, esse diagnóstico ele é importante ser realizado pela equipe de saúde. Queria chamar a atenção que no caso de dengue, ao longo da evolução da doença, o paciente, a partir do 3º e 4º dia, apresentar principalmente uma sensação de sonolência, de cansaço e principalmente uma dor abdominal muito intensa, pode estar associada à gravidade da doença. Então, mais uma vez, é necessário o retorno, né, para o acompanhamento para a gente evitar a complicação dessa situação. No caso do chikungunya, a febre também é bastante importante, é uma febre alta, semelhante à de dengue, dá uma sensação de dor generalizada pelo corpo, mas a marca diferencial do chikungunya em relação à dengue, em vez dessa dor ser muscular, é uma dor localizada nas articulações. E normalmente é o que a gente chama que é uma dor bilateral. Então ele vai ter a febre acompanhada de uma dor no punho direito e punho esquerdo, uma febre acompanhada de dor nos 2 tornozelos, nos 2 joelhos. Então é um padrão de dor articular acompanhado da febre, diferente de dengue. E no caso de Zika, normalmente a febre ela não é tão importante, pode ter um quadro levemente febril ou a febre nem ser uma sinalização característica, mas bastante associada à presença das manchas vermelhas pela pele, logo no início do quadro, né? Então, por isso que é importante procurar a unidade de saúde mais próxima, né, para que esse diagnóstico possa ser feito com o apoio da equipe de saúde, e não só o diagnóstico, né, mas principalmente o acompanhamento na evolução, né, para que esse tratamento, a pessoa não evolua para formas mais graves de qualquer uma dessas 3 doenças. Ok. Bom, Rodrigo, eu agradeço muito a sua presença, agradeço por todas essas informações aqui. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado também pelo convite, estamos à disposição para participar de novos espaços e momentos para trazer todo esse problema hoje que nos aflige bastante. Ok. E se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, visite a nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, ligue para 0800 61 2211. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.